Vamos falar de uma novidade muito legal que o governo lançou hoje, que é a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Eu quero te explicar e quero fazer nesse vídeo, muito além da explicação do que é a faixa 4, eu quero resumir todo o processo de compra de um imóvel para você que está querendo se programar, ou está se programando, ou já está acontecendo essa compra do imóvel. Então, explicar no primeiro ponto o que é o Minha Casa Minha Vida, em termos bastante resumidos, não quero me aprofundar muito nesse vídeo, senão vai ficar um mega vídeo. No segundo ponto, eu quero te ensinar a como se programar e se organizar para dar entrada no seu apartamento. E depois eu quero te explicar o que você deve fazer depois que você comprou o seu apartamento. Você também tem que usar essa linha do tempo. E aí, dentro dessa ideia, eu vou abraçar todos os pontos da compra do imóvel, vou te ensinar de forma totalmente gratuita o que você precisa fazer para comprar o imóvel de uma forma financeiramente responsável. Acho que esse é o ponto. Eu me chamo Pedro, sou economista, sou consultor financeiro, eu faço planejamentos financeiros e já fiz mais de 500 planejamentos financeiros no Brasil e no mundo, já cuidei de mais de 115 milhões de reais de clientes ao longo da minha jornada de consultor e eu estou aqui para te comentar sobre um dos principais objetivos dos brasileiros, que é comprar a casa própria. Muita gente tem esse sonho e é um dos sonhos mais presentes aqui na consultoria. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de abril, 7h36 da noite. Eu acabei de sair de uma reunião de um planejamento financeiro para a compra de um imóvel que está bem sucedido. O imóvel foi comprado, agora a gente está fazendo o planejamento dos próximos passos, que eu vou te comentar aqui alguns detalhes que muito provavelmente você não se tocou, e aí um planejador financeiro como eu vai te ajudar a desmistificar algumas coisas nesse cenário. Tá? Então vamos começar do início. Se inscreve no canal, né? Deixa o like nesse vídeo para que o conteúdo seja espalhado para mais pessoas. Esse é o início do vídeo. Se você não fizer isso, não vou dizer que você não vai comprar sua casa, mas eu vou dizer que eu vou jogar que vai demorar um ano a mais, tá bom? Então, só para você ter um pouquinho de sorte, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo, tá? Então vamos começar explicando o que é o Minha Casa Minha Vida, resumidamente. Resumidamente, o Minha Casa Minha Vida é um programa onde o governo banca parte da compra do seu imóvel, seja ele um apartamento, uma casa, né, um imóvel que seja, porque a gente tem algumas faixas de renda de pessoas que teriam, em tese, dificuldade de comprar imóveis. Então, a gente tem hoje, né, com essa novidade do governo, 4 faixas de renda. Faixa 1 até R$ 2.640 de renda familiar mensal. Faixa número 2 até R$ 4.400 de renda mensal. Faixa número 3 para renda mensal de até R$ 8.000 na família. Né? E agora a faixa 4 de até R$ 12.000 na família. Nas faixas 1, 2 e 3, o governo ele paga uma parte da sua casa, que a gente chama de subsídio. Né? O governo ele paga uma parcela da entrada para você, ele consegue fazer com que você não precise pagar uma entrada tão grande na hora de comprar o seu imóvel, e ele também te entrega via Caixa Econômica Federal um financiamento a juros mais baixos que a média do mercado. Então hoje a Caixa é a principal financiadora de imóveis do Brasil, porque a maioria das pessoas faz pelo Minha Casa Minha Vida. Na faixa 4, lançada hoje pelo governo, de renda até R$ 12.000 por mês na família, não existe esse pagamento, esse subsídio do governo federal, ou seja, ele não vai pagar parcela, uma parte da sua entrada, mas ele vai te entregar um financiamento mais barato. A Caixa Econômica vai fazer isso para você. Na projeção do governo, lançando hoje essa faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, a expectativa é que o financiamento esteja aí na casa dos 10,5% ao ano. Guarda essa informação, que lá no fim do vídeo a gente vai usar ela para exemplificar uma outra coisa que você pode e deve fazer para que o seu apartamento, seu imóvel como um todo saia mais barato. Então, usa aí essa perspectiva de que o financiamento hoje está 10,5% ao ano, tá? Nas tabelas aí do Minha Casa Minha Vida. Em relação a essa faixa 4, a gente não sabe se ainda vai ser restrito a famílias que têm imóvel próprio. Nas faixas 1, 2 e 3, você não pode ter um imóvel próprio para participar do Minha Casa Minha Vida. Se você já tem um imóvel, você não pode comprar, mesmo que você tenha renda familiar dentro das regras. Tá? E a gente também não sabe se vai ter limite regional de valor, ou seja, porque nessa faixa 4, você pode comprar imóveis de até R$ 500.000. Mas, em São Paulo, um imóvel de R$ 500.000 tem um certo padrão. Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, R$ 500.000 já é um apartamento de um certo padrão um pouco mais elevado do que em São Paulo, por exemplo. Então, essa diferença regional, normalmente o governo faz esse balanço, mas ainda não foi comunicado para as pessoas, né, e para a gente, que é especialista de mercado, se vai acontecer essa compensação regional. Então, no momento da gravação desse vídeo, 4 de abril, ainda não temos essa informação. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 4 de abril, dá uma pesquisada nessas informações, dá um Google ali para você ver se tem alguma compensação regional e você pode, por exemplo,
você que está em São Paulo, financiar um apartamento de 700, 800 mil reais estando na faixa 4, tá? Dá uma pesquisada nisso, sempre muito bom. Caso você tenha um corretor de imóveis de confiança como eu tenho, dá uma chamada nele também para você entender como que estão essas regras atualizadas, porque eu, de novo, estou gravando no dia 4 de abril de 2025 esse vídeo. Tá? Então, feito esse disclaimer do Minha Casa Minha Vida, um breve resumo. São 4 faixas, faixa 1, 2 e 3 o governo paga um pedaço dessa entrada do financiamento, né? Na faixa 4 o governo não paga, né? Não dá subsídio para você, não paga nada para você. Em todas as 4 faixas o governo entrega um financiamento mais barato via Caixa Econômica Federal. Você, claro, vai ter que comprovar e fazer alguns documentos aí para comprovar sua renda familiar. Tá bom? No segundo ponto desse vídeo, eu quero falar como que você se programa, né? Então você já sabe as regras do Minha Casa Minha Vida, já sabe em que faixa mais ou menos você está ali adequado, né? Dentro da faixa 1, 2, 3 ou 4. Agora eu quero que você comece a se programar para comprar esse imóvel. Porque não adianta você estar dentro da faixa e você conseguir de fato pagar a parcela, mas vamos supor que o imóvel vai ser entregue daqui 3, 4 anos, né? Você vai ficar com essa despesa por 3, 4 anos. E isso precisa entrar no seu planejamento financeiro, na sua organização financeira. Então, sempre que você vai comprar um imóvel, você quer comprar um imóvel, você tem que ter qualquer valor de entrada para esse imóvel. E aí, para dar entrada nesse imóvel, você tem 2 opções. Você pode guardar dinheiro na sua conta do banco, em qualquer ativo de investimentos que você tenha, ou você pode utilizar o saldo do FGTS, que é a maneira mais comum dos brasileiros hoje usar o saldo do FGTS para dar entrada no imóvel, tá? Lembrando que esse valor do FGTS, ele é totalmente resgatado, né, quando você paga essa entrada do imóvel, mas ele não prejudica a sua multa de 40% em caso de demissão. Então pode utilizar bem tranquilamente que não tem problema, tá? E o ponto bom de usar o valor ou FGTS ou os dois, você pode fazer isso também, é que você tem duas premissas. Ou você pode pagar o seu imóvel em menos tempo, com uma parcela um pouco mais alta, ou você pode reduzir a parcela com um prazo mais extenso. Particularmente prefiro a segunda opção, tá? Porque daí você também tem várias chances de amortizar, que é o ponto que a gente vai falar mais daqui para frente no vídeo, tá? Então, sempre analisa essa entrada que você tem com o dinheiro guardado em banco e o FGTS. Um outro ponto que você pode também utilizar para você que tem aí 14º salário, para você que ganha bônus e comissões como um todo, é pagar uma parcela de reforço nessa entrada antes da entrega do imóvel. Então você pode fazer uma parcela, por exemplo, você está pagando R$1.000 por mês essa entrada do imóvel parcelado, né? Você pode dar uma parcela de 4, 5 mil adicional no final do ano, para que você também diminua o valor do financiamento que vai cobrar juros de você. Então, se você tem essa capacidade, tem essa organização e não vai se apertar pagando uma parcela maior no final do ano, ou com o seu 13º salário, por exemplo, aí também tem essa opção. Super indico se você não vai se prejudicar, tá? Agora, se vai ficar apertado, aí eu já não indico, sugiro que você guarde esses bônus, comissões e esse valor que iria para essa entrada de reforço, para você organizar a casa também, não se aperta na hora de comprar o imóvel, tá bom? E aí, por último, vamos entrar num detalhe que, no último ponto dessa parte de se programar, num detalhe que é uma virada de chave que todos os meus clientes que têm essa questão da compra do imóvel, eles esquecem, tá? Normalmente, as pessoas compram imóvel na planta, né? A maioria das pessoas, porque daí é mais barato, você consegue parcelar a entrada com a construtora, o governo ainda dá um subsídio, e aí você tem esse tempo até receber esse imóvel. Quando você paga a entrada, esse dinheiro é descontado da sua conta, né? Ou do seu FGTS, ou dos dois. E aí você já tem que começar a se programar para pagar a mobília da sua casa. Tá? Muita gente esquece, mas sempre que você chega no imóvel novo, você vai querer colocar um sofá novo, uma geladeira nova, né? Uma prateleira diferente, um piso diferente, e você precisa ter dinheiro para isso. Porque daí quando você recebe esse imóvel, você já vai deixando ele com a cara que você quer. Então, antes de entrar no financiamento e depois de pagar essa entrada, começa a fazer um planejamento para comprar uma mobília, né? Para fazer uma mobília melhor, né? Para você comprar esses eletrodomésticos de uma forma mais interessante que você queira. Lembra que seu imóvel próprio, ele é um investimento para você, né? Você não precisa olhar como investimento financeiro, mas ele é um retorno. Pô, quem é que não quer morar numa casa bonita, com uma geladeira bacana, né? Com uma mobília que combine, que tenha um estilo arquitetônico, vamos dizer assim, interno, né? Todo mundo quer isso. Então você começa a se programar. Lembrando que se você juntar 100, 200 reais num prazo de 3 anos, você vai ter um valor interessante no final desse tempo para você pelo menos aí comprar à vista uma geladeira. Você consegue bons descontos se você comprar à vista, você comprar à vista uma mesa, né? Então já se programa nesse sentido, tá? E aí você separa uma parte do seu orçamento ainda para comprar
para guardar esse dinheiro para comprar a mobília depois. Não esquece disso. Você vai se sentir muito mais realizado, muito mais realizada quando você entrar no seu apartamento novo e você tem ali 10, 15 mil reais na conta para você gastar na sua casa, na decoração, como você quer, tá? A maioria das pessoas faz aí, faz móvel planejado, e móvel planejado está cada vez mais caro, né? Então é cada vez mais importante você se organizar nesse sentido. Lembra também que durante o processo de compra você vai ter que pagar o ITBI e alguns custos de obra, como seguros, e pode surgir mais alguns custos aí ao longo do tempo. Então, nunca liquida todo o valor da entrada quando você for pagar essa entrada, tá? A não ser, claro, o saldo do FGTS, que você não tem como usar em outra ocasião, mas você pode pagar, por exemplo, todo o saldo do FGTS. Se você tem, vamos botar aqui um exemplo, 10 mil reais na conta, você não dá o FGTS mais 10 mil reais, você dá o FGTS mais 5 mil reais, 6 mil reais, e você fica com o valorzinho guardado, porque você vai ter que pagar seguro de obra, você vai ter que pagar o ITBI desse imóvel. Então, sempre deixa um valor ali para que você não tenha, para que você tenha margem de manobra e não fique sufocado, né? Então, tenha sempre um valorzinho em conta, não dê a entrada com todo o patrimônio que você tem, porque você precisa pagar esses custos, beleza? E vamos entrar na última parte, então, o que fazer após a entrega. Lembra que eu falei lá do financiamento de 10,5% ao ano, que é a estimativa, a projeção para a faixa 4 via Caixa Econômica Federal? Pois bem, se você guardou essa informação, eu quero te dizer que é uma informação super importante. Você saber a taxa que você paga no seu financiamento. Aqui na consultoria, por exemplo, a gente trabalha com medidas de financiamento e o que a gente mais faz é refinanciar imóvel. Pedro, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Quando você contrata, né, um financiamento, quando você adquire esse financiamento para comprar o seu imóvel, você está basicamente parcelando o valor do seu imóvel e em troca o banco está te cobrando uns juros para isso. Então vamos supor que você entrou na faixa 4 do Minha Casa Minha Vida e você está pagando o financiamento com um custo de 10,5% ao ano. Hoje, os financiamentos estão numa faixa um pouco mais cara, de 12%, 14% ao ano. Os bancos dificilmente vão diminuir essa taxa. Mas vai que chega em algum momento que você consegue, por exemplo, contratar um financiamento a 8,5% ao ano, 8% ao ano. Pô, é muito mais viável você pagar um financiamento 8% ao ano do que continuar pagando o seu de 10,5% ao ano. Então o que você faz? Você contrata um outro financiamento e aí com esse financiamento novo que vai ter uma taxa mais baixa do que o financiamento que você paga hoje, você vai quitar esse seu financiamento mais caro e aí você vai ter uma nova dívida bem mais barata. Porque essa é a ideia de um refinanciamento. Então você tem uma diminuição da sua parcela dentro do mesmo prazo, ou ainda você pode manter o valor da parcela reduzindo o prazo. Aí vai depender de como que você vai negociar com cada banco. Aqui na consultoria a gente faz esse processo. Todos os meus clientes que têm a possibilidade passam por um processo de refinanciamento. Isso representa uma dívida mais barata. E aí você consegue dar um sufoco para suas contas ao longo do tempo. Além disso, o refinanciamento ele permite e ele amplia uma outra estratégia super conhecida e muito legal que chama-se amortização. O que é amortização? Você pegar a sua parcela de 2035 e pagar hoje em 2025. Você vai pagar uma parcela, vamos supor, cálculos bem errados, tá? Uma parcela de R$ 1.000 em 2035, você vai adiantar para hoje e aí você vai pagar, sei lá, R$ 100, R$ 150. Então você consegue matar várias parcelas com valores bem pequenininhos. Então qualquer valor que sobrar na sua organização financeira, quando você estiver pagando esse financiamento, você consegue matar ali 3, 4, 5 parcelas em um único mês. De tal forma que hoje o prazo médio para um brasileiro quitar o seu apartamento é de 6 a 10 anos. Por mais que a gente faça financiamentos aí de 20, 30, 40 anos, o prazo médio que o brasileiro paga é de 6 a 10 anos. Por quê? Porque você consegue amortizar essas parcelas e acabar com esse financiamento o quanto antes. Isso é menos juros para você pagar e para o banco também é bom, tá? Não é uma maneira de driblar o banco, porque o banco ele recebe o valor dele antes. Então, em vez de o banco receber em 2035, ele vai receber 10 anos antes. Para ele também é um baita negócio, tá? Então, aqui eu falei basicamente do processo do Minha Casa Minha Vida. Te expliquei um pouco das regras. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Na segunda parte desse vídeo eu falei como você se programa para comprar o seu imóvel, guardar um valor de entrada, utilizar o seu FGTS, né, e guardar um valorzinho ali para impostos, seguros de obra, etc., né, os custos adicionais que pode ter. E nessa última parte eu te falei ali da parte do refinanciamento que você pode e deve utilizar, tá? E a parte também da amortização. Se você tem um planejamento para comprar um imóvel e está perdido, ou você quer começar a comprar um imóvel, mas não consegue guardar dinheiro nesse momento, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui embaixo para você entrar em contato comigo e a gente pode conversar sem compromisso nenhum. E aí, se você quiser entrar na minha consultoria, eu vou ter o maior prazer em te atender para você realizar esse sonho da casa própria, que é um dos sonhos mais legais de serem realizados. Eu adoro quando os clientes aqui da consultoria compram um imóvel próprio, compram a casa própria para construir família, para morar no lugar dos sonhos.
e imobiliar da forma que querem. É talvez um dos objetivos mais legais que eu vejo aqui na consultoria. Então, de novo, se inscreve nesse canal e deixa o like nesse vídeo para ele ser espalhado para mais pessoas, senão a compra do seu imóvel vai atrasar em 1 ano, e eu não quero que ela atrase em 1 ano. Então deixa o like, se inscreve no canal e me segue aqui para a gente conversar muito mais sobre imóveis e investimentos e dinheiro em geral.